Olá, bem-vindo ao Diálogos que Transformam, um podcast da Letros em parceria com o J-Paul. Eu sou Ana Oliveira e hoje eu vou conversar com o Diego Calegari, que é secretário de Educação da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Que ótimo. Secretário, para começar, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória profissional. A gente viu que o senhor já atuou no setor governamental e também fundou uma organização de educação para a cidadania. Você pode contar um pouco sobre toda essa trajetória e também como essa experiência molda a sua visão sobre o papel da liderança estratégica na educação pública? Perfeito. Bom, Ana, acho que começar pelo começo, né? Minhas primeiras experiências foram ainda na universidade, no movimento Empresa Júnior, onde eu tive a oportunidade de me descobrir na minha ocupação atual como liderança, né? Liderança de equipes, liderança organizacional. Então, eu tive a oportunidade de ser presidente, depois presidente da federação, depois presidente da Confederação Nacional, e lá também é onde eu me descobri também no outro sentido de propósito, né? Entendendo que aquilo que eu faço, aquilo que eu me dedico tem que ter a ver com causas que eu acredito, né? E desde então tenho buscado trabalhar com, né, impacto social, e óbvio que a educação acaba sendo uma área que, né, mexe muito com todos nós, e em especial para mim que sou filho, neto, sobrinho de professores, então todo mundo na minha família é professor, então acabei não conseguindo fugir muito dessa, né, a fruta às vezes cai muito próximo do pé, né? Então a gente escolhi me dedicar à educação, né, especialmente nos últimos 10 anos, muito voltado para a educação pública, seja como consultor, né, atuei como consultoria em algumas instituições, seja como gestor público, né, eu fui diretor de tecnologia e inovação na Secretaria Estadual de Educação por 3 anos, Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina por quase 3 anos, né, atuei na área de cidades inteligentes, também na Prefeitura de Joinville, e agora estou secretário de Educação aqui de Joinville. E, em paralelo, como você falou, também sou fundador de uma organização de impacto chamada Politize, que hoje é a maior organização de educação para a cidadania do Brasil, né? Tem atuação aí em mais de 200 municípios, tem um trabalho com aí centenas de milhares de alunos em escolas, além de um trabalho digital bastante já conhecido. Então, sempre está atuando nessa seara da educação, o que me levou também aqui para a secretaria, né? Obviamente, nessas experiências me ajudaram né, ao passar pelo processo seletivo, porque todos os secretários aqui da gestão municipal, da atual gestão, foram selecionados pelo processo seletivo, poder ser, né, aí, claro, agraciado com o presente de poder liderar essa rede municipal que é maravilhosa, da cidade onde eu nasci, que é Joinville. Então, também tenho um carinho muito especial por ser joinvilense, também estar aqui, podendo contribuir para a minha cidade natal, né? Então, um pouquinho dessa minha história. Claro. E você está à frente da Secretaria de Educação desde 2021. Já passou, Perfeito. então, por duas aplicações do SAEB, está indo para a terceira. E Joinville tem alcançado resultados expressivos, né? E em 2023 teve as melhores notas entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, inclusive ficando acima da média nacional. Que práticas você considera fundamentais para garantir que todos os estudantes avancem na aprendizagem e que a equidade esteja no centro da estratégia da rede? Acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fala de conseguir obter resultados consistentes e de qualidade, envolve ter um planejamento estratégico baseado numa visão sistêmica, né? Eu sempre falo, não tem bala de prata para resolver os problemas da educação, né? A gente tem que construir um conjunto de políticas estruturantes que estejam conectadas, que façam sentido entre si, que tenham essa visão sistêmica por trás, né? E nós nos utilizamos muito o referencial do Todos pela Educação, da Educação Já Municípios, para organizar essa visão sistêmica. Construímos um plano com metas bastante factíveis, mas também ousadas, né? Um conjunto bastante limitado de metas prioritárias de acesso, de trajetória, de fluxo, e fomos desenvolvendo daí, né, a construção dessas políticas a partir também da experiência acumulada, né? O Brasil não precisa inventar praticamente nada hoje para, né, a gente falar de educação de qualidade. A gente tem muitas boas referências, a gente tem muitas políticas de sucesso implementadas em redes estaduais, redes municipais, Brasil afora, que a gente precisa tornar isso mais conhecido. Então, a gente foi
muito pé no chão e ver o que já funcionava em avaliação, o que funcionava em recomposição, em currículo, em formação, em gestão. Então, acho que são os dois elementos. Ter um planejamento estratégico baseado numa visão sistêmica e buscar se ancorar nas evidências do que funciona, do que realmente tem, né, demonstrado já resultados Brasil afora. Então, acho que essa soma de duas coisas ajudou muito a gente a avançar rápido na formulação e na implementação dessas políticas essenciais, que, como eu falei, avaliação, currículo, gestão, formação, enfim, todo o conjunto da obra que precisa estar de pé para poder fazer com que esses resultados melhorem e consigam atingir níveis satisfatórios, né? Sim, você mencionou que o Brasil tem muitas iniciativas que já funcionam, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma busca pela aplicação da inovação, também aplicada à educação. E Joinville tem se destacado pelo uso de tecnologias inovadoras. Não sei se, de repente, até pela sua experiência com inovação, com trabalho na frente das cidades inteligentes. E, por exemplo, vocês, além de aplicar o Workspace, plataformas educacionais, tem o próprio projeto Contexto, né, que aplica a inteligência artificial no ensino de escrita e leitura, através do programa Letros. Como surgiu essa iniciativa e que impactos já começam a ser percebidos na prática pedagógica e na aprendizagem dos estudantes? Perfeito. Bom, quando assumi, eu já tinha uma trajetória na área de tecnologia educacional, né, tanto pela minha experiência como consultor lá atrás, 2014, para um projeto que foi feito aqui em Santa Catarina, que visou trazer o ecossistema de inovação da educação para dentro, né, das redes públicas de ensino. Depois também tive a oportunidade, como eu falei, ser diretor na Secretaria Estadual de Educação, de Tecnologia, e depois consultor do CIEB, que é o Centro pela Inovação e Educação, num projeto. Então, já tinha uma visão bem clara do quanto que a tecnologia poderia contribuir na alavancagem dos resultados. Quando a gente assume que em 2021 as escolas estavam fechadas há um ano, né, então a gente, inclusive, foi o primeiro município do Brasil com mais de 500 mil habitantes a voltar para o ensino presencial. Nós voltamos com todos os alunos no primeiro dia, mas no esquema híbrido, né, uma vez que a gente não podia ter todos os alunos na sala por conta da pandemia. Então isso também forçou, de certa maneira, né, a gente assumir a gestão já com um pé muito forte em tecnologia, já assumir já com essa visão muito clara de que a tecnologia tinha um papel a cumprir nessa transição do ensino remoto, que foi muito ineficaz no Brasil, infelizmente, né, pelas condições estruturais, pelas condições de capacidade institucional, pelas próprias condições dos alunos de acessar conteúdo de casa, né? Então a gente viu que a tecnologia não foi realmente um fator que contribuiu quanto poderia, né, durante a pandemia, mas também ajudou a fazer uma certa transição digital forçada, né? Eu digo que se tem um pequeno fiozinho de copo, né, de copo cheio na pandemia, é que na educação, pelo menos, a gente acho que ganhou quase 10 anos em questão de uso de tecnologia. Então, a gente chega na rede com essa visão muito clara de que a gente teria que adotar essas ferramentas para voltar a ter os níveis de qualidade que a gente tinha pré-pandemia, mas também com equidade, né? Então, não só elevar o nível, mas reduzindo a distância de quem, por questões históricas, né, familiares, socioeconômicas, já sai de parte de uma base de aprendizagem, de qualidade de aprendizagem menor. Então, a gente começou realmente com o Google Workspace, fizemos um trabalho na educação híbrida, conseguimos trabalhar esse retorno às aulas de maneira muito eficaz e fomos, aos poucos, então, trazendo outros elementos. O primeiro foi a infraestrutura. Era engraçado, né? Joinville, 2021, uma cidade rica, né, para padrões brasileiros, nenhuma escola conectada à internet, né? Todas as escolas apenas com uma conexão muito ruim no nível administrativo cabeado, né? Então a gente não tinha conexão pedagógica. Pô, a secretaria comprava tablet em 2015 sem internet. O que faz com tablet sem internet, né? Então tem essas disfunções muitas vezes na adoção de tecnologia. Então a primeira foi criar a infraestrutura. Digamos assim, você tem que primeiro pavimentar a estrada se a gente quiser andar nela, né? Então a gente colocou conectividade com Wi-Fi em todos os ambientes escolares, a gente adquiriu Chromebooks, adquiriu kits de robótica, adquiriu projetores multimídia para todas as salas de aula. Então, ou seja, a gente instrumentalizou as escolas para que a gente pudesse, inclusive, comunicar aos professores assim, olha, a gente precisa começar a trazer essas inovações. E quando está no ambiente também fica mais fácil, até mesmo mobiliário, a gente foi trocando para mobiliário colaborativo, sextavado, que pode, né, ter diferentes configurações, até para já comunicar um outro formato de sala de aula, que não seja todo mundo enfileirado. Então sim, essas ferramentas têm ajudado muito, agora mais recente com a Letros, né,
que também foi uma grande parceria que a gente firmou para travar essa questão da produção textual, dos alunos escreverem, dos alunos se apropriarem da escrita, que não acontecia, porque os professores não têm como, né? O professor com 300 alunos, 7 turmas, sei lá, 7 turmas de 30 alunos, vamos lá, né? São 200 e tantos alunos, ele não consegue fazer produção textual mensal ou quinzenal, o que quer que vale. Então, também é uma ferramenta que visa alavancar, potencializar a aprendizagem. Então, é isso, acho que as ferramentas vêm para apoiar, elas não resolvem nada sozinho, né? A gente precisa desse profissional lá capacitado, motivado, engajado, mas sem as ferramentas também não adianta a gente querer que a educação seja inovadora, né? A gente precisa ter também esses recursos. Então, eu vejo que a tecnologia ela funciona como uma alavancagem, né? Ela é uma alavanca. Quem tem que pressionar a alavanca ainda é um profissional, um professor capacitado, mas elas realmente potencializam essa transformação maior que a gente quer ver nas nossas escolas, em que os estudantes são muito mais protagonistas, estão muito mais colocados numa posição ativa, numa posição criativa, numa posição que desafia eles aí, além de simplesmente consumir conteúdo, reproduzir em prova, né? Então, eu acho que a tecnologia vem muito a favor da gente fazer essa mudança de paradigma da educação, que há tanto já é, né, colocada, muito antes da tecnologia digital, nós estamos falando de décadas e décadas de, né, pensadores criticando esse modelo de escola enfileirada, mas que eu acho que agora com a tecnologia, ela não só apoia, como ela torna necessária, né? Especialmente em tempos de inteligência artificial, ficou ainda mais irrelevante nessa educação conteudista, nessa educação reprodutória, né, em que o professor está lá falando, o aluno está lá, né, assimilando informações passivamente, ficou ainda mais irrelevante agora do que já era em relação antes. Então acho que a tecnologia ela vem para potencializar e trazer para dentro da sala de aula realmente essa realidade que já é a nossa realidade, da nossa vida, do mundo do trabalho, da vida pessoal. Então, vejo como muito benéfico, se bem utilizada, né? Claro, e aí a gente chega ao capital humano, claro, e como formação na liderança de equipe, você sabe que a equipe, as pessoas são muito importantes. E nesse caso da consolidação da cultura de inovação e avaliação, a presença dos professores, o apoio dos professores é muito importante. Como a secretaria tem estruturado a formação continuada para garantir que essas inovações cheguem com consistência à sala de aula, exatamente para apoiar os professores e não em substituição deles? Perfeito, né? É isso que eu sempre defendo, já defendia muito antes de inteligência artificial se popularizar, e não sou eu, né? Acho que as evidências mostram e todos os pesquisadores sérios apontam na direção de que o professor ainda continuará sendo não só necessário, mas cada vez mais necessário, né? Então, o professor ainda é a peça fundamental, ainda é né, vamos dizer assim, essa alavanca mestre, né, que faz tudo isso acontecer na educação, né? Então, ter um professor capacitado, um professor, né, capaz de fazer a aprendizagem, de mobilizar a aprendizagem dos alunos, ainda é a variável mais importante em qualquer equação que se fale de educação de qualidade. Então, a gente se preocupou desde o início com isso, de fato, porque também já vivi experiências e vi, né, muitas experiências mal sucedidas de tecnologia em que se deposita um monte de recursos na escola, não se trabalha a formação, não se trabalha a sensibilização, e aquilo ali fica muitas vezes até encaixotado, né? Literalmente, anos a fio, vivenciei isso pessoalmente, né, quando cheguei na diretoria de tecnologia na Secretaria Estadual, onde tinham kits de robótica que estavam encaixotados há anos, né, e que ninguém utilizava porque não tinha tido formação, e aí havia um discurso que qualquer peça que quebrar é responsabilidade do diretor, então ninguém queria mexer com aquilo ali, né? Então, veja, que desperdício de recurso público, né? Você comprar um equipamento de alta, né, com alto potencial de alavancar a aprendizagem, mas não adianta nada se o profissional que está lá não sabe como usar, não sabe como aquilo vem ao encontro, né, da prática pedagógica, do objetivo pedagógico que ele tem. Então, desde o início, a gente, em paralelo com esse investimento em infraestrutura, a gente montou o nosso programa de formação de professores, que não havia mais de 12 anos na rede de programa de formação de professores, desde 98, né, não tinha nenhuma ação de formação de professores, então estruturou esse programa, trazendo os melhores talentos da rede para serem formadores dos seus pares, e construímos essa agenda de formação de forma muito técnica, mas tendo a tecnologia como um eixo transversal, né? Então, assim, a gente coloca lá o projetor interativo, ok, o que ele oferece? Que recursos ele traz que podem alavancar a aprendizagem? Que práticas pedagógicas inovadoras podem ser destravadas com ele? Agora temos o Chromebook,
Pô, o que o Chromebook pode proporcionar em termos de práticas pedagógicas? Então, é um pouco nessa linha, né? Senão, o que a gente corre risco é do recurso inovador ser uma ferramenta de reprodução de uma pedagogia velha, né? Então, o professor está com um projetor multimídia, com tela touch, etc., e está ali, né, reproduzindo um slide cheio de texto para os alunos copiar. Eu vi essa situação, né? Um projetor projetando um texto de um slide, né? Os alunos no Chromebook digitando o texto. Gente, isso é um absurdo, entendeu? Então, a gente tem que mostrar para o professor que não é isso, né? A gente está falando de um uso diferente dessa tecnologia. Então, a gente se preocupou muito com isso. E os professores, em geral, elogiam muito. Eles veem que o trabalho fica mais fácil. Eles veem que a indisciplina na sala de aula diminui, porque os alunos estão engajados. Eles veem que o tempo que eles gastam com tarefas, desde as burocráticas, fazer chamada, etc., até as pedagógicas, né? Você, desenhar um sistema digestivo no quadro. Nossa, eu lembro dos meus professores de biologia, de ciências fazendo isso. Eu levava metade da aula, né? Olha que absurdo. Hoje você coloca um clique ali no YouTube, um vídeo totalmente interativo, né? 3D, com a coisa muito mais visual para os alunos, né? Você tem ferramentas criativas de ideia de criação. O Canva, por exemplo, pô, é legal eles fazerem coisas no papel também ainda, para eles terem essa questão da motricidade, da criatividade também, mas eles podem fazer uma apresentação maravilhosa no Canva, no Google Presentations, então, né, e a própria produção textual, que a gente já citou com a Letros. Então, acho que é isso. O ponto é mostrar para o professor que aquilo não é um trabalho a mais, porque muitos veem a tecnologia muitas vezes implementando como um trabalho a mais, e não é isso que a gente está falando. Vê a tecnologia como um potencializador da sua atuação e não um substituidor, né? Não um substituto da sua atuação, e ver a tecnologia como um aliado para gerar engajamento e melhor aprendizagem, porque o estudante gosta, ele se engaja, né? Então a gente tem ali na oportunidade de tornar a sala de aula mais atrativa, o que eu acho que é o desejo de todos os professores, porque no final, né, eu termino a minha fala dizendo 80% ou 90% da indisciplina em sala de aula, especialmente entre adolescentes, é fruto de um desinteresse, de uma coisa que está sendo chata, uma coisa que não é atrativa. Então, óbvio que eles vão reagir dessa maneira, né, conversando, né, saindo do lugar, etc., não respeitando, porque eles são crianças, são adolescentes, eles são programados para se divertir, são programados para estar em atividades que são atrativas, né? Então, a gente tem que oferecer isso para eles, senão a gente não vai fazer a aprendizagem acontecer. O professor que ainda acredita que para aprender tem que sofrer, não entendeu nada em relação a crianças, adolescentes, a aprendizagem, né? Então, a gente tem que realmente fazer, né, com que esse processo de aprendizagem seja mais atrativo também para o aluno, né? Perfeito, secretário. E além dessa percepção de engajamento por parte dos professores, a avaliação também é um instrumento importante para medir a efetividade das políticas públicas junto aos alunos, certo? E a rede municipal tem um instrumento nesse sentido, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Municipal. Como a secretaria vem utilizando essa ferramenta para promover uma cultura de avaliação e também para apoiar as escolas e os professores no aprimoramento contínuo da aprendizagem? Bom, perfeito, Ana. Então, a gente, quando começou a montar, né, essa agenda sistêmica de transformação da educação aqui do município de Joinville, um dos eixos centrais é a avaliação. E eu digo isso porque o IDEB, como instrumento, ele não serve para a gente poder fazer a gestão da qualidade da melhoria da aprendizagem. Primeiro porque são ciclos de avaliação muito longos, né? A cada 2 anos você está tendo dados sobre a aprendizagem dos alunos, é um tempo muito longo. Segundo que o resultado vem muito tarde. Você faz a avaliação esse ano, vai chegar em setembro do ano que vem, né, o resultado da avaliação, e então a gente já... eu brinco que às vezes é um atestado de óbito educacional, né? Aquele aluno não aprendeu, a gente já perdeu ele, já foi para outra rede, ou enfim, ele já está defasado. E terceiro, porque o INEP não nos oferece os dados granularizados em nível de turma e aluno. Então, eu não consigo, de fato, atuar sobre esse resultado num nível que deveria ser o nível em que eu consigo, né? Que é turma, aluno, né, professor. Então, eu tenho só um índice agregado da escola que me diz muito pouco sobre o que está acontecendo ali. Então, quando a gente começou a desenvolver esse planejamento, o eixo avaliação, obviamente, surgiu como um dos mais importantes, e aí a gente criou o IDEM, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Municipal, que ele é como se fosse um IDEB melhorado, ele tem alguns elementos adicionais que corrigem algumas das falhas do IDEB, e que se utiliza do nosso sistema de avaliação, em que a gente contratou o CAED para fazer, né, as avaliações,
para poder municiar a gente com dados trimestrais. Então, a gente tem a cada trimestre, eu tenho resultados dos alunos de segundo ao nono ano e eu consigo ver aonde esses alunos estão, quem está defasado, quem não está, quem está com dificuldade em qual objeto de conhecimento, em qual habilidade. Então, eu tenho um nível de informação muito melhor, além de ser muito mais rápida, né, o processo de levantamento ser muito mais ágil, eu tenho um nível de detalhamento muito mais sofisticado para saber quem está com dificuldade, qual é a dificuldade, por quê. Né? Então, eu consigo realmente fazer um trabalho de intervenção para que esse aluno não vá ficando para trás. Né? Nós temos um mote aqui no nosso compromisso Educação que Transforma, que é ninguém fica para trás. Então, a avaliação é fundamental para que isso se efetive na prática. Então, dentro dessa perspectiva, além de instituir o sistema de avaliação, como você falou, precisa estruturar e fortalecer uma cultura de avaliação. Então, essa avaliação, por ela estar totalmente conectada com todas as demais políticas, né, a política do plano de metas anuais, de acompanhamento do trabalho das escolas, a política de formação, usa os dados para definir o que vai ser prioritário na formação, a política de currículo e material didático vai estar informada pela avaliação. Então, como isso está presente em tudo que a gente faz, isso também vai entrando na cultura, né? E eu até vou contar uma anedota que exemplifica um pouco isso. Quando a gente implementou, obviamente que é sempre um desafio, né? Os professores questionam por que isso, mais uma avaliação, os diretores não estão familiarizados com essa linguagem, também não entendem o valor disso. Então, no começo é difícil, né? E até mais num estado como Santa Catarina, que ainda é um dos poucos, se eu não me engano, 2, que ainda não tem sistema estadual de avaliação. Então, nós não tínhamos nenhum dado mesmo, era só o IDEB, né? Só o SAEB. E aí, recentemente, eu tenho uma reunião semanal, quinzenal, mais ou menos, com 6 diretores, eu chamo aqui na minha sala, a gente bate um papo para entender o que está acontecendo, e uma delas foi engraçado, que a reclamação deles é que teve uma reunião pedagógica na escola, de um dia inteiro, onde não tinha aula, a gente tem uma por trimestre, e os dados da avaliação não tinham chegado ainda, deu um atraso, teve um problema, enfim, e eles estavam aflitos, porque, nossa, a reunião foi improdutiva, que a gente não conseguiu discutir os dados, então eu falei, pô, que problema bom, né? Os dados se tornaram necessários, os dados se tornaram parte do processo, se tornaram parte da tomada de decisão deles estratégica sobre o que fazer e o que não fazer. Então, foi uma situação ruim, porque os dados atrasaram, mas ilustrou para mim uma das muitas evidências que a gente tem de que isso hoje está no DNA da rede, né? A rede tem essa cultura de dados, cultura de avaliação, e ajuda muito, né? Porque daí a gente fala uma linguagem da aprendizagem, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo, ok, né? Mas o que está acontecendo em relação aos dados? E para terminar, a gente atrelou esse DEM a uma política também de gratificação por desempenho, que também ajudou muito a motivar os profissionais da rede para alcançar os resultados. Então, se eu alcanço os resultados, eu tenho um benefício também, não só o benefício moral, né, de falar, poxa, legal, nossa escola está indo bem, nós estamos aprendendo, mas o benefício financeiro, material também, que ajuda a criar uma motivação adicional e que também ajuda a fazer com que todos estejam olhando para essa direção, né? Claro. E até tomando essa anedota com os diretores, eu queria falar um pouco sobre a liderança e visão estratégica. Quais elementos você considera essenciais para que a liderança educacional das redes seja cada vez mais orientada por resultado e também por esse compromisso com o direito de aprender? Começa, né, do compromisso do mandatário de priorizar a educação. Né, porque todo mundo no Brasil fala que a educação é prioridade, mas poucos a colocam na prioridade. Né? E eu tenho a graça de trabalhar com um prefeito, uma vice-prefeita, né, que entendem a educação como prioridade, colocam como prioridade, né, o nosso prefeito Adriano, a nossa vice-região, estão sempre assim, né, conectados, preocupados, entendem, né, do que a gente está fazendo. Então, começa por aí, né? Se o principal mandatário não se preocupa com a educação de verdade, é pouco provável que né, no segundo, terceiro, quarto escalão também vai acontecer. Mas quando a gente fala da alta gestão da secretaria, começa em ter, né, um secretário, uma secretária, uma equipe de alta gestão que realmente tem esse compromisso com o resultado, né, que esteja olhando, como a gente falou, para os dados, para os indicadores, e que pense uma gestão orientada ao resultado. E o resultado é a aprendizagem. Porque aqui no dia a dia, né, a gente é desviado todos os dias, toda hora do nosso foco. Se a gente deixar, a gente só está apagando incêndio, a gente só está resolvendo pepininho, a gente só está lidando com coisinhas miúdas, porque esse é o dia a dia, muitas vezes, né, da secretaria, até mesmo da escola, se a gente não coloca esse foco na aprendizagem todos os dias. Então, um dos nossos valores do planejamento estratégico, o primeiro deles, né, dos 6 valores que a gente traçou, é foco na aprendizagem.
Então, a liderança tem que estar comprometida com a aprendizagem, tem que ter uma liderança que esteja realmente, assim, todos os dias falando em aprendizagem como prioridade, né? Parece óbvio, mas não é, de novo, porque muitos são assoberbados pela rotina, né? São soterrados muitas vezes pelas demandas, são desviados pelos interesses políticos, que muitas vezes não se convergem com os interesses dos alunos. Então, a gente tem que realmente ter uma liderança que é firme em focar na aprendizagem e desdobrar isso lá para o nível da escola e da sala de aula. Então, assim, essa fala que eu estou fazendo aqui, eu falo todas as vezes que eu falo para diretores, que eu falo para professores, é isso, ninguém fica para trás, foco na aprendizagem, vamos colocar a aprendizagem em primeiro lugar. E aí, claro, vem uma série de outras questões, né, que são as competências de liderança, né, uma gestão baseada em evidências, um modelo de gestão colaborativo, né, que a gente consiga fazer as escolas colaborarem e não competirem. É uma liderança que patrocina e incentiva a inovação, né, o sair da caixa, o pensar soluções diferentes, né. Então tem um rol de coisas aí nesse pacote maior, né, mas eu acho que o principal é ter uma liderança que está diuturnamente preocupada e comprometida com a aprendizagem, né? A gente colocar isso como cultura de rede, que a aprendizagem está acima de tudo, está acima dos interesses políticos, dos interesses corporativos, dos interesses, sei lá, né, de limites de responsabilidade fiscal. Ok, tudo isso é importante, mas qual é o foco? A aprendizagem. Os alunos progredindo e aprendendo e desenvolvendo as competências que eles precisam para ter sucesso na vida. Esse tem que ser o nosso foco, né? Claro. E para encerrar, secretário, para outras redes públicas que buscam fortalecer a liderança estratégica e também implementar tecnologias com intencionalidade pedagógica, quais aprendizados dessa experiência de Joinville e também da sua própria trajetória você traria como inspiração? Bom, acho que eu vou tentar resgatar um pouco do que eu já falei, complementando com algumas coisas adicionais. O primeiro é ter um planejamento, né? Um plano estratégico com uma visão de médio prazo para pelo menos assim 4, 5 anos a gente saber onde a gente quer chegar e que essa visão esteja ancorada numa forma de pensar sistêmica, né? Entendendo de novo que não tem bala de prata. Então, olhar esse sistema complexo que é uma rede de ensino e tentar buscar entender onde estão as fragilidades, onde estão as nossas fortalezas, o que a gente precisa trazer que a gente não tem, o que a gente já tem que precisa melhorar, é fundamental. Então, fazer um bom diagnóstico de partida, traçar um planejamento com uma visão sistêmica, eu acho que é um dos elementos principais, né? O segundo é colocar uma agenda de altas expectativas, né? O que eu falo como agenda de altas expectativas? Em todos os nossos atos, em todas as nossas falas, em todos os nossos processos de gestão, tem embutido uma ideia que ela não é trivial, de que todo aluno pode aprender, né? Essa ideia não é trivial na nossa cultura escolar, né? A nossa cultura escolar, historicamente, ela vem do contrário, né? Alguns aprendem, outros não, os que não aprendem ficam para trás, os que aprendem vão para frente, né? Não à toa que em 1970 a gente ainda tinha de 100 alunos que entravam na primeira série, um concluindo o ensino médio, né? É um sistema de exclusão social e educacional enorme. E isso carrega uma cultura que não é fácil de se livrar, né? Então, criar uma agenda realmente de altas expectativas que comunique para a rede, que faça a rede acreditar que todo aluno pode aprender, que a gente pode chegar lá, é fundamental. E, claro, dentro de uma lógica mais executiva, é ter um modelo de gestão, né? Porque as coisas não acontecem sozinhas. A gente tem que ter esses programas estruturados em plano de ação com responsáveis, as rotinas de gestão nas escolas muito bem estruturadas para que esse plano de metas se transforme em realidade. Então, aqui, eu sou muito chato com essa coisa de rotina, padronização, organização, porque é uma rede complexa. Se cada um fizer do seu jeito, da hora que quiser, do jeito que quiser, as coisas não funcionam. Então, tudo aqui a gente tem um modelo de gestão com um balanço trimestral de resultados, com encaminhamentos, com ações. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Não adianta ter um bom plano, não adianta a gente comunicar aspirações nobres se a gente não faz as coisas acontecer lá no dia a dia. Então, a operação, a gestão tem que estar muito bem azeitadas, né? E por último, eu falo de comunicação e engajamento, porque as redes, principalmente grandes, como Joinville, são 6.500 servidores, elas são organizações complexas, humanas, com pessoas com seus interesses, com as suas visões. Se a gente não se comunica de forma clara, a gente tem uma grande chance de não dar certo aquilo que a gente propõe.
Então, aqui na rede, a gente se preocupou muito com comunicação clara, comunicação transparente, falar para a rede o que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo. E eu vejo também muitas boas ideias fracassando pelo elemento de comunicação, não saber como levar essas ideias para a rede de uma maneira em que elas sejam entendidas, que elas sejam digeridas, né, e que elas sejam implementadas de uma maneira que as pessoas consigam compreender o que e por quê, né? Então, e como, obviamente. Então, acho que aqui a comunicação também, eu diria que ela é um elemento central aí nessa equação maior de uma educação transformadora, de uma educação que gera resultados, né? Claro. Este foi Diego Calegari, secretário municipal de Educação de Joinville, Santa Catarina. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Você acompanhou mais um episódio do Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. E este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-POL, o Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação.